Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e vamos dar uma olhada no que nós veremos na nossa aula. Aula 06, com objeto de conhecimento, a geração de 1930, com detalhamento a poesia da segunda geração do modernismo brasileiro. Então eu vou falar um pouquinho sobre a segunda geração do modernismo, focando um pouquinho na poesia, em poemas e nos autores que representam essa geração. Vamos à nossa aula. É importante compreender que quando falamos sobre modernismo, falamos de um movimento que se destaca principalmente a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Nela, os artistas de vários tipos de arte, da música, da escultura, da literatura, pintura, puderam mostrar um pouquinho do que eles estavam produzindo, que era bem diferente daquilo que se via nas artes brasileiras até então, principalmente com base naquilo que se via na Europa. Então acompanhem comigo aí a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo no ano de 22, foi um divisor de águas para a literatura brasileira, e não só para a literatura, mas outras artes também. Apresentou, entre outros representantes das diversas áreas da arte, alguns dos expoentes da literatura modernista, que romperiam drasticamente com o modelo literário vigente. Então era uma espécie de revolta com aquilo que era produzido na literatura e um pouquinho de revolta com o conservadorismo brasileiro também. Então nomes como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade exaltaram o Brasil na página literária e utilizaram a exaustão jogos primitivistas e antropofágicos. Aquela ideia desenvolvida principalmente pelo Oswald de Andrade de consumir aquilo que era produzido no exterior para transformar a arte brasileira, utilizando elementos, sim, da identidade nacional brasileira, mas trazendo esses elementos que eram trabalhados principalmente na arte da Europa, perfeito? Então, em sua segunda fase, entre os anos de 1930 a 1945, principalmente, a gente tem aí um intervalo de 15 anos que se dá após a Semana de Arte Moderna de 1922, a literatura brasileira vai amadurecendo, vai incentivando outros artistas a se desenvolverem, e a poesia modernista alargou seus horizontes temáticos e consolidou-se graças às conquistas de seus precursores. Tinha lá na figura de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, esses artistas que chocaram o público da Semana de Arte Moderna de 22, desenvolveram uma literatura que vai caindo cada vez mais no gosto do povo brasileiro. Afinal de contas, é uma literatura e uma arte voltada para o povo, com uma linguagem mais acessível e com temáticas mais próximas a eles. Essa segunda geração foi marcada pelo amadurecimento e pela ruptura com a fase polêmica de suas primeiras manifestações. Não é uma ruptura completa, obviamente, ela amadurece as ideias, mas traz outros elementos que não estavam necessariamente ali na nossa primeira geração modernista. Afinal de contas, vai amadurecendo. A poesia continuou adotando o verso livre, mas resgatou também formas como o soneto ou o madrigal, sem que isso fosse necessariamente um retorno às estéticas do passado, tão questionadas pelos poetas que ganharam projeção na Semana de Arte Moderna. Então existe esse verso livre, existe esse experimentalismo, mas não choca tanto quanto a primeira geração. Ela vai amadurecendo, vai trazendo outros elementos que os poetas, os artistas, prosadores acreditam que vão acrescentar aquela arte moderna que é produzida, e tudo isso vai se transformando, mas não deixa de ser experimental. Se na primeira geração modernista nós tínhamos a influência das vanguardas europeias, na segunda isso ainda permanece de uma forma mais refinada, vamos dizer assim. Não que os poetas anteriores não fossem refinados, mas como o modernismo ele vai ganhando outra roupagem e vai se desenvolvendo, outros elementos também vão ganhando destaque e vão se tornando cada vez mais parte da realidade artística brasileira. E para entender um pouquinho de como na poesia isso vai aparecendo na segunda geração do modernismo, nós trouxemos esse poema aí, acompanhem comigo. Nesse belíssimo livro,
O Pastor Pianista, esse poema do Murilo Mendes, já traz uma ideia bastante diferente, né? Um pastor pianista. Aqui a gente está falando do pastor daquela pessoa que era responsável principalmente por cuidar de gado, de ovelha. E traz essa ideia do pianista acrescentando, e vamos ver que é muito próximo da vanguarda modernista do surrealismo, aquelas imagens que se misturam e que vão transformando tudo como se fosse um sonho, baseado principalmente na psicanálise do século XX. Então leiam aí comigo. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. É uma imagem já bastante surrealista, né? Como se fosse um sonho, soltar pianos numa planície deserta, como se fosse aqueles prados verdejantes, onde as sombras dos pássaros vêm beber, as sombras dos pássaros. É uma ideia como se você estivesse sonhando com aquilo. Algo bastante complexo nesse sentido. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. Mais uma vez, uma imagem bastante etérea, algo bastante além da realidade, né? Como eu falei, muito baseado nas estéticas das vanguardas modernistas, principalmente do surrealismo. Acompanhado pelas rosas migradoras, apacento os pianos. E essa ideia do apacento os pianos, né? Porque ele é o pastor pianista, ele não tem um gado de ovelhas, não tem ovelhas, um rebanho de ovelhas, na verdade, né? Ele não tem um rebanho de ovelhas ou um gado, ele tem pianos, ele controla os pianos. A música, vamos assim dizer, tem essa ideia, espaço, música. Apacento os pianos, gritam e transmitem um antigo clamor do homem, que reclamando a contemplação sonha e provoca a harmonia. Mais uma vez essa ideia da música, que vem desde a ideia do piano, né? Trabalha mesmo a força e pelo vento nas folhagens, pelos planetas, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes. Comunica-se com os deuses. Parece uma coisa assim quase intangível, né? Alguma coisa que esse pastor pianista, algum poder que ele tem e que nós não conseguimos identificar à primeira vista, mas que se aproxima muito dessa ideia da divindade. A música, a divindade, a própria criação artística aparecem nessa ideia do poema, tudo como um grande sonho. Muitas vezes o surrealismo se voltava não só para o sonho, mas também para o pesadelo, aquilo que causa medo, aquilo que causa aflição ou excitação. Tudo isso aparece no poema do Murilo Mendes e dá uma dimensão daquilo que nós veremos, dessa ideia também das vanguardas modernistas nos poemas da segunda geração do modernismo brasileiro. E o contexto em que essa segunda geração, essa poesia aparece, ela surge após a Semana de Arte Moderna de 22, desenvolvidas ali na década de 30, 40, e às vezes se estende até 50 e 60 em alguns artistas. É um momento marcado por transformações sociais no Brasil, e aí nós temos a Revolução de 1930 e o avanço da urbanização, mudanças sociais no Brasil, né? Mudanças inclusive na paisagem brasileira, que vai se tornando cada vez mais urbana, que vai agregando esses elementos da modernização ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. E a poesia desse período reflete preocupações sociais, filosóficas e existenciais. Então a gente vai ver que muitos poemas vão tratar sobre a passagem da vida, sobre o próprio sentido do que é viver, além de manter a liberdade formal do modernismo. Esses elementos, então, aparecem na nossa segunda geração do modernismo brasileiro, essa linguagem também muito mais próxima do povo. Esses temas que vão surgindo, acompanha aí comigo, das temáticas universais existenciais. É importante que você compreenda essa ideia de temática universal, como o amor, por exemplo. O amor pode ser encontrado em todos os povos. Então, o amor é uma temática universal, independentemente se eu estou falando sobre o sertão, se eu estou falando sobre paisagens europeias. Essas ideias de trazer temas que são comuns a todos os homens.
E a temática universal e existencial, também pensar o sentido da vida, também pensar a passagem do tempo. Tudo isso são reflexões sobre o que é ser humano, sobre vida, morte, tempo e a própria condição humana. Os poemas da segunda geração do modernismo focam bastante sobre essa ideia da vida, da morte, o tempo, o amor. Poetas como Vinícius de Moraes ou Cecília Meirelles vão trazer esse pensamento humano, essas questões humanas de forma bastante recorrente nos seus poemas, embora também a questão do trabalho seja bastante comum, como no Carlos Drummond de Andrade, que nós ainda veremos. Também temos o engajamento social, que é essa preocupação com questões sociais e políticas. Isso é uma marca que o modernismo traz desde 1922. A prosa modernista, que vocês já devem conhecer com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, ela é muito forte, tratando principalmente sobre o Nordeste. Na poesia, as questões sociais e políticas também aparecem independentemente dos espaços, focando também muito em questões sobre o trabalho, o homem trabalhando, o quanto acaba também transformando o seu próprio ser, e não perde a profundidade filosófica do modernismo. E uma linguagem coloquial e acessível, muitas vezes buscando esse homem comum brasileiro, esse homem do dia a dia, o trabalhador. O uso de uma linguagem próxima da fala, mas com grande densidade poética. Então não se perde essa ideia da coloquialidade, mas a poesia ela permanece independentemente se você vai usar palavras mais arcaicas ou se você vai usar palavras mais próximas da realidade do cotidiano brasileiro. E a liberdade formal permanece também lá de 1922, o modernismo continua mantendo esses versos livres, sem métrica ou rima fixa, e é isso que vocês têm que entender, nem todo poema vai rimar, nem todo poema vai ter uma forma com versos contados, estrofes contadas, sílabas poéticas, não, aqui é mais livre, mas o cuidado estético ele é bastante destacado. Nossos artistas, eles tendem a trazer imagens muito fortes, muito poéticas, muito importantes para a compreensão. Subjetividade e introspecção, que é a exploração do mundo interior e das emoções humanas. Isso também vai acabar resvalando na prosa que vai ser desenvolvida posteriormente, já na terceira fase do modernismo. Isso já aparece aqui, essa introspecção, trazer o meu pensamento, trazer o eu, é algo que já se via no romantismo, aqui ganhando outra dimensão. Para a gente compreender um pouquinho sobre essa prosa, sobre a poesia da segunda geração do modernismo brasileiro, a gente trouxe alguns artistas, alguns poetas que trabalham muito bem essas questões que foram significativos para o desenvolvimento da poesia brasileira do século XX. A primeira que nós trouxemos é a grande e sensacional Cecília Meirelles. Ela tem poemas maravilhosos, extremamente profundos. Se você quer pensar a condição humana, o amor, o tempo, a infância, a Cecília Meirelles ela traz esses elementos de uma forma muito destacada. Nasceu ali no início do século XX, no primeiro ano do século XX, 1901, e falece em 1964. Teve uma vida relativamente curta, até 63 anos, foi o suficiente para trazer bastante profundidade à poesia brasileira. Nasceu aí no Rio de Janeiro e foi uma das vozes mais importantes da poesia brasileira. Talvez a grande poeta brasileira, né? Órfã de pai e mãe desde cedo, cresceu sob os cuidados da avó e desenvolveu uma sensibilidade aguçada para a arte e a literatura. Esses elementos biográficos ajudam também a gente a pensar um pouco sobre o que os nossos poetas, que os nossos prosadores vão trazer para a literatura. No caso, por exemplo, quando a gente fala sobre Manuel Bandeira, a gente lembra que Manuel Bandeira teve tuberculose, achava sempre que ia morrer muito cedo. Isso fez com que a literatura dele fosse muito sensível às questões de morte e de infância. No caso, ela cresceu aqui sem os pais e tem essa sensibilidade muito aguçada para a arte e literatura, a sensibilidade poética, né? Foi professora, jornalista e poetisa. Cecília Meirelles se destacou por sua poesia lírica e introspectiva. Quando vocês verem essa palavra aí, introspectiva, é que se volta para dentro de si mesmo. Afinal de contas, o eu lírico da Cecília Meirelles é muito pessoal, que aborda temas como o tema, a solidão e a
transcendência. Sua obra é marcada por uma linguagem delicada e musical. A gente vai ver que alguns poemas dela possuem uma forma. Ela gosta de utilizar as formas, diferentemente de alguns outros, porque vai dar a musicalidade que ela precisa. Evoca emoções profundas. E entre as suas características que a gente precisa entender para compreender a sua obra estão temas como o tempo, a solidão, a transcendência, a infância e a espiritualidade. Lembrando que desde cedo ela foi órfã, né? Então, essa ideia da solidão, da infância e da espiritualidade, isso é muito forte, assim como a passagem do tempo. Nós temos na sua linguagem delicada, musical e introspectiva. Delicada porque toca com sensibilidade nos temas que ela vai trazer. É muito musical porque soa muito melódico tudo. E introspectiva porque se volta muito também para esse eu lírico, para aquela voz do poema falando de si, falando sobre da sua própria vida. Também tem um estilo com versos fluidos e imagens poéticas que evocam sensações e reflexões profundas. Como eu disse, uma poetisa, né, com uma sensibilidade muito apurada, trazendo esses temas de importância ímpar para a literatura da segunda geração do modernismo brasileiro no que toca à poesia. É importante a gente perceber que os temas saem um pouquinho da linha do que a gente vê da prosa da segunda geração modernista. Lá na prosa a gente via muito sobre os temas do Nordeste, aquele realismo, aquele baque emocional em relação às questões sociais, enquanto na poesia se volta muito para dentro de si e trata sobre essas questões existenciais. Também existem na prosa, mas na poesia é muito mais voltada para a sua introspecção. E para a gente entender um pouquinho sobre a poesia da nossa querida Cecília Meirelles, a gente trouxe esse poema. Vocês vão ouvir comigo e depois nós vamos comentar. Acompanhe. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu mudei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Que espelho ficou retido à minha face? Percebam então comigo como o poema, bastante emotivo, né, fala sobre a passagem do tempo. Vamos ver verso por verso para a gente tentar acompanhar um pouquinho. A gente teve essa voz emocionante que trouxe bastante do que é, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Imaginem alguém, então, se olhando ali no espelho ou se comparando com algum retrato antigo de si mesmo. Por isso essa ideia do retrato, né? O que eu sou hoje e o que eu era antes. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Também uma passagem psicológica, né? Mudou aqui o meu físico e mudou também a minha mente. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, e que espelho ficou perdido à minha face. Então a gente percebe essa ideia da mudança do tempo, a mudança que se dá no sujeito e que nós percebemos a certa altura da nossa vida. Então vocês podem perceber a sensibilidade da Cecília Meirelles quando trata da temática. Outro poema que nós também trouxemos da nossa poetisa, Motivo. Eu canto porque o instante e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. A própria ideia do fazer poético, né? Por que eu preciso escrever? Por que eu falo sobre as coisas? Porque eu estou expressando esse tipo de coisa. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, ou seja, não sofro e nem aproveito. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço.
não sei se fico ou passo, sei que canto e a canção é tudo. É muito comum também, antes da gente terminar de ler o poema, esse tipo de poesia na segunda geração do modernismo brasileiro, que trata sobre o próprio fazer poético. Por que eu escrevo? Sobre o que escrevo? Como eu escrevo? Isso também aparece na poesia da Cecília Meirelles e de outros artistas. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mas nada. Ou seja, um dia eu morrerei, um dia a minha vida terá um fim, mas eu deixo esse legado, eu deixo essas palavras, esse sentimento, tudo aquilo que eu precisei escrever em certo momento da minha vida. Então a Cecília Meirelles tem essa preocupação, ela se volta para o passado, para a infância e também pensa no futuro, pensa na morte e traz isso enquanto matéria de sua poesia. A Cecília Meirelles tinha essa capacidade, esse emocional que ela conseguia transmitir pelos seus versos. Na sequência, nós temos o grande poeta e também compositor, músico, Vinícius de Moraes, que era carioca, né? Nasceu ali em 1913, morreu em 1980, início da década de 80. Carioca, foi um dos mais versáteis artistas brasileiros. Já deve ter se deparado com algum samba, alguma bossa dele. Em novelas, principalmente, várias músicas dele foram trilhas sonoras de novelas. Dramaturgo e diplomata também, né? Conhecido como o Poetinha. Vinícius fez parte da segunda geração modernista e deixou um legado que vai da poesia à música popular brasileira. Sua obra poética é marcada por uma linguagem lírica e romântica, mas também engajada em questões sociais e filosóficas. Entre as suas características, a gente tem lá temas como amor, paixão, melancolia, espiritualidade e questões sociais. Fala muito sobre amor e melancolia o nosso Vinícius de Moraes. A gente vai ver em alguns versos dele que vocês também já devem ter se deparado. Uma linguagem lírica, romântica e emocional, com um estilo de versos que mesclam tanto o clássico quanto o moderno, com essa musicalidade marcante. Ele, como compositor, conseguia colocar essa musicalidade de uma forma bastante eficiente também nos seus versos. Falou muito sobre amor e paixão, como nós vamos ver no Soneto da Fidelidade. Você já deve ter encontrado alguns desses versos em algum lugar. Redes sociais é bastante comum, porque eles são famosos e muito bonitos. Acompanhem comigo, então, o Soneto de Fidelidade. Vamos fazer a leitura juntos. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto. É aquele amor avassalador, né? Me voltarei com toda a alma para aquilo, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento, sempre amando cada vez mais. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, se dedicar com toda a alma aquele amor, ao seu pesar ou seu contentamento, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Ou seja, só quando chegar a minha morte, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, ou seja, uma hora ela se apaga, mas que seja infinito enquanto dure. Esse é pesado, hein? Se você está apaixonado, você já sabe, pegue o Soneto da Fidelidade, mande para o seu amor, do Vinícius de Moraes, porque não há declaração de amor maior. Que soneto maravilhoso, falando sobre essa paixão que queima, que dói e que ele espera que dure para sempre, que precisa machucar, que você precisa viver intensamente e que é eterno enquanto dura. Afinal de contas, a chama também se apaga, as pessoas morrem e assim o amor se extingue. Perfeito? Mas ele não falou só sobre amor, ele também falou sobre algumas questões sociais, como no Operário em Construção. Observem comigo, se voltando aí para a figura do trabalhador, do operário, né? Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão.
Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. É um poema meio longo, mas isso já traz essa ideia do trabalho enquanto também alienante, também fazendo com que, por mais que você busque a partir do trabalho a sua independência, também pode ser uma prisão se você acaba se dedicando àquilo de uma forma desmedida, às vezes de forma obrigatória, né? Nós sabemos que as pessoas precisam trabalhar pelo seu sustento e às vezes se submetem a muitas coisas. E isso era algo que já era problematizado desde lá dos nossos poetas. E falando sobre o nosso último poeta, nós temos aí o grande Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da história do Brasil. Nasceu ali em 1902, faleceu em 1987. Ele não é carioca, como os outros dois que nós vimos, é de Itabira, lá no interior de Minas Gerais, considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Ele trabalhou como funcionário público e jornalista, mas foi na literatura que encontrou a sua verdadeira vocação. Fez parte do movimento modernista, destacando-se na segunda geração, com uma poesia que equilibra o cotidiano e o universal. Então, essas duas coisas em equilíbrio, né? O individual e o coletivo, partindo de algo mais particular para algo mais geral. Sua obra é marcada por uma linguagem aparentemente simples, mas profundamente reflexiva e irônica também. Entre as suas características, nós temos temas como reflexões existenciais, crítica social, ironia, cotidiano e a condição humana. Talvez o mais irônico entre os poetas que nós vimos. Na sua linguagem, nós temos o coloquial, mais densa e cheia de nuances. E no seu estilo, versos livres, sem métrica ou rima fixa, mas com um grande cuidado estético. Responsável por um dos poemas mais conhecidos brasileiros, você já deve ter também se deparado em algum lugar com esse poema, muito citado em redações, redes sociais, porque trata sobre algo muito comum a todos nós, que são as adversidades. Observem comigo aí o No Meio do Caminho, um dos poemas mais célebres da literatura brasileira, que diz, com bastante simplicidade, né? Não é um poema que você vai observar e pensar, nossa, eu preciso entender de inúmeras outras coisas para entender o poema. Não, ele quis ser objetivo, ele quis te chamar a atenção de uma forma simples. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, tão fatigadas, tão cansadas, né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Muito simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo, porque fala sobre essa ideia dos problemas, sobre aquilo que nos atinge. O tempo todo, esse reforço de que há uma pedra, fala também sobre a condição humana. Nós nos deparamos com pedras o tempo todo, com problemas, com adversidades, e nós nunca esquecemos. Mas aquilo nos faz amadurecer e nos faz seguir em frente para nos deparar novamente com outras pedras. Essa repetição, essa simplicidade faz com que o poema nos atinja e nos faça refletir bastante sobre a nossa condição. Outro poema também voltado um pouquinho sobre o trabalho, sobre o trabalhador, sobre a condição alienante, sobre o cansaço, é também bastante conhecido, foi inclusive musicada, se tornou música em algum momento da música popular brasileira, é José. Também bastante simples, agora se referindo como uma conversa com esse personagem, José, como muitos brasileiros também possuem o nome José, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Perguntando o tempo todo, né? Indagando, tentando fazer com que o José pense. E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode, a noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu. E tudo mofou, e agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu
terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. A valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope, você marcha, José. José, para onde? É um poema que instiga bastante, né, que te faz pensar o que você fez com a sua vida, aonde você chegou, aonde você ainda vai chegar. Tudo passou, o tempo, a vida, as coisas, e você acabou ficando preso em coisas que talvez não valessem tão a pena. Um poema bastante complexo, que instiga, que fala com você, que fala com o seu interlocutor, aquela pessoa que pode ser qualquer brasileiro, com uma linguagem acessível, com essa ideia do cotidiano, do coloquial. Perfeito? Falamos então sobre alguns poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, focando na ideia da poesia, dessa linguagem coloquial, desses temas universais que amadurecem aquilo que foi desenvolvido na Semana de Arte Moderna de 1922. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos encerrando por aqui. Como não há mais nada a ser explicado, fiquem bem e até a próxima.